Olá, vamos começar com um pensamento que talvez mude um pouco a forma como a gente enxerga o mundo antigo. E se os grandes deuses, como Yahweh ou Marduk, fossem menos deuses do universo e mais uma espécie de síndicos divinos, cada um cuidando do seu próprio território? Hoje, a gente vai explorar essa ideia fascinante, a de que, para os antigos, a divindade tinha um endereço fixo e o interesse dela acabava literalmente na fronteira. Essa pergunta aqui é a chave de tudo. Hoje, a gente tende a pensar em Deus como uma força universal, que está em todos os lugares, para todo mundo. Mas, e se, para os antigos, o poder divino fosse intensamente, até obsessivamente local? Entender essa mudança de perspectiva é o segredo para desvendar um padrão que se repete em todo o Antigo Oriente Próximo. Então vamos mergulhar no nosso primeiro ponto, essa ideia de deuses com endereço fixo. A tese aqui é bem simples, mas é poderosa. Os deuses antigos não eram entidades cósmicas preocupadas com toda a humanidade. Eles eram, na verdade, guardiões de territórios específicos, com uma área de atuação muito bem definida. E quando a gente olha para as evidências, tanto arqueológicas quanto textuais, isso fica muito claro. O horizonte de interesse de um deus terminava onde seu território terminava. Pensa bem, Marduk, o grande deus da Babilônia, não estava nem um pouco preocupado com os problemas de Judá. Do mesmo jeito, Quemos, o deus de Moabe, não queria saber o que acontecia em Jerusalém. Cada deus tinha o seu povo e a sua terra para cuidar. E ponto final. E o mais incrível é ver como essa mentalidade aparece em culturas que não tinham nada a ver uma com a outra. De um lado, no cilindro de Ciro, o deus babilônico Marduk age para salvar sua cidade, a Babilônia. Do outro lado, o texto bíblico mostra Yahweh sentindo compaixão pelo seu povo e pela sua morada. Tá vendo o padrão? É uma espécie de compaixão divina com CEP. O sentimento é o mesmo, mas a jurisdição é estritamente local. A preocupação não é com a humanidade, é com o meu povo e a minha terra. Ok, agora vamos pegar essa mesma lógica e aplicar a um conceito que para a gente parece totalmente universal: a justiça. Será que no mundo antigo até a justiça divina tinha fronteiras? Todo mundo já ouviu falar do Código de Hammurabi, né? Pois bem, olha só como ele começa. Os deuses Shamash e Marduk escolheram Hammurabi para estabelecer a justiça na Terra. Ou seja, na Terra da Babilônia, a preocupação era organizar a sociedade deles, criar ordem ali, e não um princípio abstrato para o mundo todo. E aí a gente pula para o contexto israelita. E o que a gente encontra? A mesmíssima ideia. O Salmo 72 é uma prece pedindo que Deus ajude o rei a julgar o teu povo. A ênfase, de novo, é no possessivo, teu. Não se trata de justiça para a humanidade em geral. O rei era um instrumento divino para manter a ordem dentro daquele espaço sagrado específico. E essa ideia de delimitação fica ainda mais forte, mais literal, quando a gente entende um conceito fundamental. Os deuses não eram só os patronos da terra. Eles eram os donos, os proprietários legais mesmo. Milhares de anos antes da Era Comum, os sumérios já tinham essa ideia gravada em pedra, literalmente. Na Estela dos Abutres, o deus Ningirsu não só governa a cidade de Lagash, ele é o dono da terra. Então invadir Lagash era mais que um ato de guerra, era uma ofensa pessoal contra o deus, que aí sim entrava na batalha para defender o que era seu. E agora, o mais impressionante. A gente encontra essa mesma lógica, quase palavra por palavra, no texto bíblico. A terra não é do povo de Israel. A terra pertence a Yahvé. O povo é só um inquilino, um peregrino vivendo na propriedade do seu Deus. E como em qualquer contrato de aluguel, a permanência ali dependia da lealdade ao proprietário. Então, vamos amarrar as pontas aqui. O ponto central é esse. A mentalidade antiga não era sobre um Deus que criou tudo universalmente. Era, na verdade, sobre um mapa do sagrado. Cada reino, cada cidade, cada pedacinho de terra tinha seu dono divino. Os humanos simplesmente moravam ali, por concessão. Uma concessão que podia ser revogada a qualquer momento. Bom, e isso nos leva a uma pergunta óbvia. Se o Deus é o dono e o povo é o inquilino, o que acontece quando o inquilino quebra as regras? A gente entra num padrão narrativo que é quase um roteiro, repetido em várias culturas. O ciclo de fúria, punição e restauração. Para a gente conseguir enxergar isso bem, vamos dar um nome para esse padrão: o ciclo de lealdade territorial. É quase uma coreografia. Olha só como funciona. Primeiro, a lealdade do povo gera a proteção divina para a terra. Segundo, a deslealdade gera a punição divina contra a terra. E terceiro, o arrependimento gera a restauração divina da terra. Percebe?
A Terra é sempre o palco principal de toda essa ação. Agora se liga nessa tabela. Ela coloca lado a lado textos de duas culturas diferentes, e o padrão é idêntico. Seja Quemos e Moabe ou Yahvé em Israel, a lógica é a mesma. A raiva do Deus resulta em castigo sobre a terra, e o arrependimento do povo resulta na cura da terra. A causa, a deslealdade, e a solução, o arrependimento, estão sempre ligadas ao bem-estar do território. Isso mostra que essa não era uma ideia só de Israel, mas uma mentalidade compartilhada por toda a região. A única coisa que muda é o nome do Deus e o nome do povo. Beleza. A gente viu os pedaços do quebra-cabeça. Agora vamos juntar tudo. O que esse mapa do sagrado, essa visão de mundo nos revela de verdade sobre o homem antigo? É importante entender. Essas semelhanças não são coincidência. Não é que um copiou do outro. Elas revelam uma imaginação compartilhada, uma forma de entender o mundo que era comum em todo o Antigo Oriente. Os deuses não estavam acima da política ou da tribo. Eles eram a própria identidade da tribo transformada em algo sagrado. Eram a garantia cósmica de que nós somos um povo e esta é a nossa terra. No fundo, as preocupações divinas eram um reflexo direto das preocupações bem humanas, bem terrenas daquela época. Os deuses se importavam com a colheita, com a ordem social dentro das fronteiras, com a proteção contra inimigos e, claro, com a manutenção do seu próprio culto. A vontade divina era, na prática, o interesse nacional divinizado. Para ficar bem claro, vamos colocar lado a lado a nossa forma de pensar e a forma de pensar antiga. De um lado, a visão moderna, um Deus universal com preocupações cósmicas que cuida de toda a humanidade. Do outro, a visão antiga, um Deus territorial, um protetor local, cuja preocupação é com o meu povo e a minha terra. É uma mudança de uma perspectiva cósmica para uma perspectiva intensamente local e tribal. E aí a gente chega na frase que amarra tudo e resolve o nosso quebra-cabeça. No mundo antigo, a função do divino não era revelar verdades universais para todo mundo. A função era legitimar o particular, a nossa terra, o nosso povo, as nossas leis, a nossa identidade. O Deus era o fiador celestial da tribo. Entender esse padrão nos textos antigos não diminui em nada o valor deles. Pelo contrário, nos força a ler com mais honestidade, com os olhos da época. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. De que maneiras essa lógica antiga de um Deus territorial, de uma terra sagrada e de um povo particular continua a moldar conflitos, identidades e políticas até os dias de hoje? A geografia do sagrado pode ser antiga, mas as suas fronteiras, de alguma forma, ainda são sentidas.